ok? Importante saber isso. Agora sim, né, vamos para mais uma questão, questão 21, né, falando do X25 já, pessoal, já uma outra tecnologia, tá? Bem, essa é realmente legada, né? Então, questão 21, redes baseadas em tecnologia de pacotes X25 estão sendo atualizadas com o intuito de permitir transmissões, né, de maior velocidade, tá? Iguais ou superiores a alguns megabits por segundo. Então ele está dizendo o seguinte, pessoal, que a tecnologia X25, ela na verdade aí, ela acaba que você necessita uma atualização, tá? Necessita aí que se tenha realmente aí uma melhoria para os dias atuais, para chegar aí a alguns megabits por segundo, tá? O X25 ele foi desenvolvido, pessoal, a princípio para atuar em velocidades relativamente baixas, tá? Então o X25 a princípio ele trabalhou aí, né, era uma transmissão de aproximadamente 100 kbps por segundo, tá? Sem preocupação aí com o serviço multimídia, tá? Até porque não era difícil você ter um perfil aí de transmissão multimídia com essa tecnologia, tá bom? Então a banca deu este gabarito como errado, né, dizendo que o X25, né, atua, né, aproximadamente aqui nessa faixa de 100 kbps por segundo, tá bom? Mas num tempo recente, né, essas tecnologias aí chegaram aí, como a gente vai ver mais à frente, a alguns megabits por segundo, tá? Aproximadamente 2 megabits por segundo, tá? O que tornaria, na minha opinião, a questão correta. Entretanto, a banca aí optou por uma questão errada. Não sei se o gabarito mudou, né, depois que eu olhei, né, esta alternativa, tá? Mas a princípio o gabarito está errado, tá? Eles devem ter levado em consideração aí o conceito mais antigo, tá? Mas eu particularmente discordo, eu acho que a questão está correta. Realmente o X25 está sendo atualizado, tá? Apesar de, né, o ato de estar atualizado era lá no ano de 2008, né, pessoal? Hoje em dia o X25 realmente está caindo em total desuso, tá bom? Então, pessoal, o que é relevante nós sabermos sobre o X25? Lembra, pessoal, que o X25 é uma tecnologia de redes aí anterior, tá? Anterior à rede TCP/IP e a TM Frame Relay, que nós já comentamos aqui, tá? E o seu uso aí está restrito, tá, a grupos fechados, pessoal. Ou seja, você vai ter uma transmissão aí baseada também, tá, em Store and Forward, tá, semelhante ao que você tinha lá no primeiro padrão TCP. Ou seja, você vai transmitir uma informação e vai haver uma confirmação. Transmite, confirma. E assim vai, tá? Então, como você vai atuar desta maneira, serviços multimídia acabam que não tem como atuar direito nessa tecnologia, tá bom? Então, sumarizando isso aqui, o que está no slide, X25, né, o conjunto de protocolos aderente aí às 3 primeiras camadas do modelo OSI, né? Então, enlace, né, física, enlace e rede, tá? Definindo aí uma disciplina de comunicação entre um respectivo terminal ou terminais e uma rede pública ou privada. Tá? Um tipo de transmissão de dados bem antigo, pessoal. Então, ele regulava, né, a transmissão de dados, tá? Desconexão, controle de fluxo. Ou seja, você tinha um procedimento completo aí em todas as 3 principais camadas, aí, as 3 iniciais camadas, para estabelecimento de conexão. Tá? E para você estabelecer uma conexão X25, de novo, né, ele usa uma conexão privada, né? Você pode ter aí uma comunicação simultânea X25 com até 4.095 circuitos virtuais, tá bom? Normalmente você pode usar o X25 de maneira pura, ou então você pode aí também, o X25 suporta de maneira transparente protocolos de nível superior, tá? Como até o próprio TCP/IP. Então você pode usar o TCP/IP, né, sobre aí, né, e embaixo dele vai estar o X25, tá bom? Não há problema nenhum com isso. E aqui, né, pessoal, o que eu citei para vocês antes, velocidade aí não superior a 2 megabits por segundo, né? Mas a gente já chegou aqui na faixa de 2 megabits por segundo, né? E
por isso que eu considero a questão anterior correta. Tá? E como eu falei para vocês, não tem como botar serviço multimídia no X25 por causa dessa abordagem que eu falei para vocês de Store and Forward. Tá? Não tem como você manter um serviço em tempo real. Se você transmite, espera a confirmação e transmite de novo. Tá bom? E como você tem grupos fechados, né, você não tem uma rede pública, aí você tem grupos fechados, ela é considerada de certa forma aí, segura. Tá bom? Aqui, né, explicando para vocês aí cada camada, né, nível físico, explicando aí as características mecânicas e elétricas da interface, né, o típico, né, de cada camada aí, de todas as camadas físicas. Já o nível de enlace aí é estabelecimento aí de uma conexão física, né, de uma conexão de nível 2. Então, na camada de enlace, o X25 aí tem aí, né, mecanismos para inicializar, verificar e controlar e encerrar a transmissão de dados, tá? Ou seja, estabelecimento e término, né, de uma conexão entre um host qualquer e a rede X25. Tá bom? E diferentemente das outras tecnologias que nós já citamos aqui, além de detecção de código e de erros, a correção em nível de quadros, né, nível de enlace no X25 é possível. Tá bom? Ou seja, há algum mecanismo aí que permite a retransmissão de dados no X25. E para finalizar, em nível de rede, né, nível de pacote, você aí tem alguns ajustes finos, né, de como as chamadas estão estabelecidas, mantidas e terminadas, né? Ou seja, na camada 2 você vai realmente estabelecer a conexão e na camada 3 você vai definir como essas chamadas são estabelecidas. Tá bom? E claro, né, na camada 3 você vai ter o seu próprio endereço, né? O X25 tem endereçamento próprio, caso não queira usar o IP. Tá? E você pode aí ter múltiplas conexões entre dois pontos, né? Ou seja, você pode ter uma comunicação ponto a ponto, mas com diversas conexões entre esses dois pontos. Tá? Além de oferecer, né, o controle de fluxo e sequenciamento de informações. Tá bom? Então, para fechar aqui o nosso módulo, questão 22, característica da rede X25. Serviço orientado à conexão, né? Você tem um conceito de circuito virtual, capacidade de prover circuitos virtuais comutados e permanentes, né? Você pode ter um circuito comutado e permanente, assim como nós temos lá, por exemplo, no Frame Relay. Controle de erro, já falamos aqui, controle de fluxo também já falamos aqui, né? E a entrega do pacote ao receptor sempre dentro da ordem de transmissão, né? Você tem um sequenciamento, né? Acabei de comentar também isso com vocês. Ou seja, questão didática, questão correta, não há muito o que discutir sobre X25. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, nós podemos aqui oficialmente encerrar esse módulo de redes WAN e aguardo vocês aí no próximo módulo reduzido, né, falando aí dos principais premissas em relação às redes digitais de serviços integrados. Até mais!